Você já experimentou aquela sensação de que o universo inteiro desabou sobre seus ombros num único instante? Como se, num simples piscar de olhos, todas as tonalidades da existência se esvaíssem, restando apenas tons de preto e cinza na paleta da vida? Compartilhe comigo nos comentários, pois a narrativa que vou revelar hoje começou exatamente assim, com o momento em que o mundo perdeu completamente seu colorido. E peço que acompanhem até o desfecho da história, pois reservei algo verdadeiramente especial para o final. Então, permaneça comigo e aprenda com tudo que vivenciei. Me chamo Maria das Dores, tenho atualmente 67 anos e carrego no próprio nome aquilo que mais conheci durante minha jornada, a dor. Porém, nem sempre foi dessa maneira. Existiu um tempo em que eu era simplesmente Maria, esposa do João, mãe do Pedro, cozinheira talentosa, integrante do coral da paróquia vizinha, aquela que todos chamavam para as comemorações de aniversário porque preparava o mais saboroso bolo de fubá de águas de São Jacinto, nossa pequenina cidade no interior mineiro. Era um domingo, 15 de março de 1998, um daqueles dias nublados que prometem chuva, mas não cumprem a promessa. João e Pedro, meu marido e meu filho de 16 anos, haviam partido pela manhã para pescar no Rio Grande. Era a tradição deles. 2 vezes anualmente, pai e filho embarcavam num final de semana exclusivo, munidos de varas de pesca, caixa de isopor repleta de cerveja para João e refrigerante para Pedro, histórias para recordar e confidências masculinas para compartilhar. Eu ficava em casa, aproveitando para realizar uma faxina mais detalhada, reorganizar as cortinas, preparar alguma especialidade para recebê-los. Naquele domingo, tinha preparado uma leitoa pururuca, a predileta de Pedro, e um pudim de leite condensado, paixão de João. A mesa estava arrumada, a casa impecável, eu recém-banhada esperando o ruído familiar da picape antiga de João estacionando no quintal. Em vez disso, escutei a sirene da viatura policial. O tempo possui essa característica peculiar. Ele paralisa quando recebemos notícias que destroem mundos. Consigo recordar cada minúcia daquele momento. O ventilador girando vagarosamente na sala, o aroma da leitoa ainda pairando no ar, o relógio marcando exatamente 17h45. A expressão constrangida do sargento Bento, que eu conhecia desde criança, parado à minha porta. Dona Maria, é sobre João e o menino. Aconteceu um acidente na estrada, o ônibus em que voltavam. Não escutei o restante, ou talvez tenha ouvido, mas minha mente recusou-se a processar. Só sei que o chão evaporou sob meus pés. Literalmente desfaleci ali mesmo no batente da porta. Quando recobrei a consciência, a vizinha Lourdes segurava minha cabeça em seu colo, passando um pano úmido em minha testa. A residência já estava ocupada por pessoas, mulheres da igreja, vizinhos antigos, o padre Sebastião. Foi instantâneo, alguém comentava, como se isso representasse algum consolo. Não sofreram, como se existisse morte sem sofrimento para quem permanece. Os dias subsequentes transcorreram como uma névoa densa. O velório, as 2 urnas, uma grande, uma menor, o sepultamento, os abraços, as visitas, os pratos de comida que se acumulavam na geladeira enquanto eu me encontrava incapaz de engolir sequer um pedaço de pão. As vozes de consolo que soavam como ruído sem significado aos meus ouvidos. Deus quis assim. É a vontade do Senhor. O tempo cura todas as feridas. Palavras vazias. Porque quando você perde o esposo e o único filho no mesmo dia, não existe tempo suficiente no universo para sarar essa ferida. Existe apenas um antes e um depois. E o depois é somente escuridão. Quando as visitas finalmente cessaram, quando a casa voltou ao silêncio, foi que a realidade verdadeiramente me atingiu. Eu estava sozinha, completamente sozinha. João e eu nos conhecemos na adolescência. Nunca havia vivido sem ele desde os 17 anos. Pedro era nossa alegria, nosso futuro, nossa continuidade no mundo. E agora não restava mais nada. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas converteram-se em meses. Eu mal saía da cama. Parei de cozinhar. Para quê, se não havia ninguém para alimentar?
Abandonei o coral da igreja. Que Deus eu iria louvar se ele havia levado tudo que eu amava? As plantas morreram por falta de água. O pó acumulou-se sobre os móveis. As roupas de João e Pedro permaneceram intocadas em seus armários. Eu existia, mas não vivia. Respirava por hábito, não por vontade. Durante o dia, vagava pela casa como uma aparição, manuseando as fotografias, tocando suas roupas, sentando na cadeira onde João lia seu jornal, deitando na cama de Pedro para sentir o aroma que ainda persistia no travesseiro. À noite, chorava até adormecer, para acordar gritando com pesadelos onde os via caindo, clamando por mim, pedindo auxílio que eu não conseguia oferecer. As pessoas tentavam se aproximar. No começo, havia sempre alguém batendo a porta. Vamos à missa, Maria. Venha almoçar em casa no domingo. Precisa sair, tomar sol. A vida continua. Essa última frase era a que mais me irritava. Que vida, meu Deus, que vida poderia continuar depois daquilo? Com o tempo, até os mais persistentes desistiram. A dor possui esse efeito. Ela afasta as pessoas. Ninguém sabe o que dizer, como agir, que conforto proporcionar. E para ser sincera, eu não desejava conforto. Queria permanecer sozinha com minha dor. O único sentimento que ainda me conectava com João e Pedro. Abandonar a dor parecia uma traição à memória deles. 6 meses após a tragédia, eu era apenas uma sombra da mulher que havia sido, emagrecida, descuidada, com os cabelos que antes eram castanhos vibrantes agora grisalhos e sem vida. Passava os dias de camisola, as cortinas fechadas, ignorando o telefone, respondendo com monossílabos quando algum vizinho mais corajoso insistia em bater a porta. Foi então que o primeiro bilhete apareceu. Numa manhã de setembro, enquanto abria a porta para apanhar o pão que o padeiro Antônio ainda deixava fielmente todos os dias, mesmo que eu quase nunca o consumisse, avistei um pedaço de papel dobrado no tapete da entrada. Pensei em ignorá-lo, provavelmente algum folheto religioso ou propaganda. Mas algo na simplicidade daquele papel dobrado manualmente me chamou a atenção. Peguei o relutante e retornei para dentro. Sentada na cadeira da cozinha, aquela que João sempre utilizava, desdobrei o papel. A caligrafia era elegante, antiga, daquelas que se aprendia nas escolas de antigamente, quando a letra bonita era matéria importante. Eu também perdi tudo, mas ainda respiro. E você? Não havia assinatura, apenas aquelas palavras simples, diretas, que me atingiram de uma maneira que nenhum sermão, nenhum conselho bem-intencionado havia conseguido. Não era uma mensagem de esperança barata. Não prometia que tudo ficaria bem, apenas constatava uma verdade crua. Eu ainda respirava, ainda estava viva, mesmo sem querer estar. Fiquei contemplando aquele bilhete por horas. Quem o teria escrito? Quem na nossa pequena cidade teria passado por dor semelhante e ainda encontrado força para respirar, para escrever, para se importar com a dor alheia? No dia seguinte, à mesma hora, outro bilhete apareceu. Desta vez corri para a porta, ansiosa por vê-lo. Uma xícara de chá, uma fatia de pão, 1 minuto de cada vez. Foi assim que recomecei. Novamente sem assinatura. Mas agora eu estava curiosa. Precisava descobrir quem estava deixando aqueles bilhetes. Depois de meses sem me importar com o mundo exterior, de repente me vi espreitando pela fresta da cortina, tentando flagrar o mensageiro misterioso. No 3º dia, o bilhete dizia: sou apenas uma vizinha que compreende. Quando estiver preparada, olhe para a casa azul do outro lado da rua. A casa azul, é claro, Dona Antônia. Como não havia pensado nela antes? Dona Antônia era uma figura conhecida em Águas de São Jacinto, mas não exatamente pelas melhores razões. Viúva há mais de uma década, vivia sozinha naquela residência colorida que destoava das construções mais tradicionais da cidade. Diziam que falava sozinha, que possuía gatos demais, que pintava quadros estranhos, que lia livros impróprios para uma senhora. A chamavam de excêntrica, alguns até de meio maluca.
As crianças inventavam histórias sobre ela ser uma bruxa. João costumava defendê-la. Deixem a velha em paz, ele dizia. Cada um lida com a solidão do seu jeito. Pedro, quando pequeno, tinha receio de passar em frente à casa dela. Quando cresceu, às vezes a ajudava a carregar as compras do mercado e me contava que ela possuía histórias fascinantes sobre os lugares que havia visitado na juventude. Eu nunca havia realmente conversado com ela. Trocávamos bom dia ocasionais na rua, um aceno de cabeça durante a missa para onde ela ia irregularmente e sempre saía antes do término, uma ou outra palavra no mercado, não por antipatia, mas por aquela distância que às vezes se estabelece entre pessoas de mundos diferentes. E agora esta mulher que mal conhecia estava estendendo uma mão através do abismo da minha dor. No quarto dia, o bilhete continha apenas uma linha. Às vezes é mais fácil chorar com alguém que já secou todas as lágrimas. Foi então que algo dentro de mim se moveu, algo que estava adormecido, congelado, morto desde aquela tarde de março. Uma pequena faísca. Não era esperança, era mais básico que isso. Era curiosidade, o primeiro sentimento além da dor que eu experimentava em meses. No quinto dia, não havia bilhete. Esperei pela manhã toda, saindo para verificar a porta a cada meia hora. Nada. Senti uma pontada de desapontamento. Havia me acostumado àquelas pequenas mensagens, aquela conexão tênue com alguém que parecia entender o que eu estava passando, sem julgamentos, sem cobranças. Naquela noite, observei pela janela a casa azul do outro lado da rua. Uma única luz estava acesa no que parecia ser a sala. Imaginei Dona Antônia lá dentro, talvez lendo, talvez pintando, talvez conversando com seus gatos, solitária como eu, mas viva, respirando. No sexto dia, levantei-me mais cedo que o habitual. Tomei um banho demorado, o primeiro em semanas que não era apenas um passar de água pelo corpo. Penteei os cabelos, vesti uma roupa limpa, não a camisola com que vinha passando os dias. Observei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava de volta, mais velha, mais magra, com olhos fundos de quem conheceu o inferno. Mas ainda eu, ainda Maria. Então, pela primeira vez em 6 meses, saí voluntariamente de casa. Atravessei a rua, sentindo o sol do fim da manhã na pele como uma sensação quase esquecida. Parei diante da casa azul, hesitando por um momento. E então, como quem dá um passo no escuro, bati à porta. Você já sentiu como é difícil dar aquele primeiro passo quando parece que suas pernas esqueceram como andar? Como dói pedir ajuda quando você se acostumou a sofrer em silêncio? Porque naquele dia, parada diante da casa azul, com o coração batendo no peito como há muito não fazia, descobri que às vezes o caminho para fora da escuridão começa com uma única batida na porta. A porta abriu-se quase imediatamente, como se Dona Antônia estivesse aguardando por mim. Ela era menor do que eu recordava. Ou talvez fosse eu quem tivesse encolhido nos meses de luto. Seus cabelos eram completamente brancos, presos num coque frouxo do qual escapavam alguns fios rebeldes. Vestia um vestido estampado em tons de roxo e azul, cores vibrantes que contrastavam com o preto que eu usava há meses. Bom dia, Maria, ela disse simplesmente, como se não houvesse nada de extraordinário em eu aparecer em sua porta após anos de distância e meses de reclusão. Estava preparando um chá. Quer entrar? Não consegui responder com palavras, apenas senti a garganta subitamente apertada demais para falar. Ela se afastou, abrindo espaço para que eu entrasse. O interior da Casa Azul era ainda mais surpreendente que seu exterior. As paredes eram pintadas em cores diferentes, uma verde-água, outra amarelo claro, outra em um tom de terracota que lembrava o pôr do sol. Havia plantas por toda parte, samambaias pendendo do teto, cactos em prateleiras, vasos de flores nas janelas. Livros empilhados em todas as superfícies disponíveis. E gatos, pelo menos 3 que pude ver imediatamente, deitados preguiçosamente em almofadas e no encosto do sofá. Mas o que mais me impressionou foram os quadros. As paredes estavam cobertas de pinturas, paisagens, retratos, naturezas mortas, algumas em estilo realista, outras mais abstratas,
todas coloridas, vibrantes, cheias de vida. Você pintou tudo isso? Perguntei, encontrando minha voz finalmente. Sim, ela respondeu, conduzindo-me para a cozinha, um cômodo aconchegante com uma mesa de madeira no centro, rodeada por cadeiras que não combinavam entre si. Comecei depois que Augusto morreu. Precisava de algo para fazer com as mãos enquanto a cabeça tentava entender o que havia acontecido. Augusto, o marido. Eu vagamente me lembrava dele, um homem quieto, professor de história no colégio estadual. Havia falecido há quanto tempo? 10, 15 anos? Sente-se, ela indicou uma cadeira. Como prefere seu chá? Com açúcar, mel ou puro? Com mel, por favor, respondi automaticamente, surpresa por me lembrar de como era ter uma preferência para algo tão simples quanto chá. Antônia movimentou-se pela cozinha com a familiaridade de quem conhece cada centímetro do espaço. Pegou a chaleira que já estava no fogo, despejou água quente em 2 xícaras de porcelana. Não combinavam entre si, assim como as cadeiras. Adicionou saquinhos de chá, mel na minha, nada na dela. Colocou a xícara à minha frente e sentou-se na cadeira oposta. Pelo canto do olho, notei um cesto de costura no canto da cozinha, cheio de linhas coloridas, retalhos de tecido, agulhas. Ao lado dele, o que parecia ser um bordado em andamento. Você borda? Perguntei, apenas para quebrar o silêncio que começava a se estender. Sim, outra coisa que iniciei depois de Augusto. As mãos ocupadas acalmam a mente inquieta. Ela tomou um gole de seu chá antes de continuar. É bom ver você fora de casa, Maria. Não havia julgamento em sua voz, nenhum finalmente implícito, nenhuma sugestão de que eu deveria ter saído antes, me recuperado mais rapidamente, apenas a constatação de um fato. Foram seus bilhetes, confessei, olhando para a xícara em minhas mãos. Como você sabia? Como sabia o que dizer? Ela sorriu levemente. Os olhos, notei agora, eram de um azul profundo, quase violeta, distantes por um momento, como se observassem um tempo muito anterior a este. Quando Augusto morreu, eu queria morrer também, disse ela com uma franqueza que me surpreendeu. Ninguém falava assim da morte em Águas de São Jacinto, não de forma tão direta. Tínhamos planos, sabe? Íamos viajar quando ele se aposentasse, conhecer a Europa, ver os museus, as igrejas antigas. Ele partiu 6 meses antes da aposentadoria. O paralelo com minha própria perda era doloroso. João e eu também tínhamos planos. Uma pousada que queríamos inaugurar quando Pedro fosse para a faculdade. Viagens que planejávamos realizar. Netos que esperávamos ter um dia. Como? Minha voz falhou, mas forcei as palavras a sair. Como você conseguiu? Um dia de cada vez, ela respondeu. No início, 1 minuto de cada vez. Respirar, simplesmente respirar, quando tudo que eu desejava era parar. E então, um dia percebi que estava contemplando o céu e notando como o azul era bonito. Foi a primeira vez que enxerguei cor novamente, depois de meses de cinza. Foi quando comecei a pintar. Ela ergueu-se, dirigiu-se a uma pequena comoda no canto da cozinha, abriu uma gaveta e retirou o que parecia ser um caderno velho encadernado em couro. Retornou à mesa e o empurrou em minha direção. Carta para Augusto, 3 meses depois, disse ela. Escrevi uma por dia durante o 1º ano. Depois passei a escrever em datas especiais, aniversários, Natal, o dia em que ele partiu. Hesitei antes de abrir o caderno. Parecia algo íntimo demais, sagrado demais para ser compartilhado. Está tudo bem, ela assegurou, percebendo minha hesitação. Não há segredos aqui, apenas uma mulher falando com o homem que amou, como ainda faz de outras formas. Abri o caderno. A mesma caligrafia elegante dos bilhetes preenchia a página. Meu querido Augusto, hoje faz 3 meses que você partiu. A casa ainda parece vazia demais, grande demais sem você. Ainda acordo no meio da noite procurando seu calor ao meu lado. Ainda preparo café para 2 todas as manhãs,
antes de lembrar que só eu irei beber. Hoje choveu. Você sempre gostou da chuva. Dizia que ela lavava o mundo, dava uma segunda chance às plantas, à terra. Queria que ela pudesse lavar esta dor de dentro de mim. Mas talvez algumas coisas não devam ser lavadas completamente. Talvez a dor de perder você seja também minha forma de mantê-lo comigo. Visitei seu túmulo hoje. Levei aquelas margaridas brancas que você sempre colhia para mim no caminho de volta da escola. Sentei-me lá e contei sobre meus dias, como costumávamos fazer na varanda todas as noites. Não sei se você pode me ouvir. Não sei se existe esse lugar para onde dizem que vamos, mas falar com você, mesmo assim, traz algum conforto. Comecei a pintar. Lembra como você sempre dizia que eu deveria tentar, que tinha olhar para cores e formas? Você estava certo, como em tantas coisas. A pintura permite que eu coloque no papel o que não consigo dizer em voz alta. A raiva, a saudade, o amor que continua apesar da ausência. Te amo hoje como ontem. Te amarei amanhã como hoje. Sempre sua, Antônia. Quando terminei de ler, percebi que chorava. Não um choro desesperado, violento que me acompanhava há meses, mas um choro calmo, quase pacífico, de reconhecimento, de encontrar palavras para o que eu sentia e não conseguia expressar. Posso? Minha voz saiu trêmula. Posso escrever também? Para João e Pedro. Claro, respondeu Antônia, levantando-se novamente para buscar um caderno novo, canetas. Aqui ninguém fala do que perdeu, só do que ainda pode florescer. Mas para que algo floresça, primeiro é preciso plantar. As cartas são sementes. Maria. Você está plantando hoje o que poderá colher amanhã. Aquela primeira visita durou horas. Sentada à mesa da cozinha de Dona Antônia, escrevi minha primeira carta para João e Pedro, juntos. As palavras saíam aos tropeções, desajeitadas, manchadas de lágrimas, mas saíam. E com cada palavra escrita, algo do peso que carregava há meses parecia diminuir um pouco. Antônia não ficou observando sobre meu ombro. Em vez disso, sentou-se no sofá da sala, ao alcance da vista, mas proporcionando-me privacidade, e começou a bordar. O movimento rítmico da agulha entrando e saindo do tecido tinha algo de hipnótico, reconfortante. Quando o sol começou a se pôr, percebi que havia passado o dia inteiro na Casa Azul. Era a primeira vez em 6 meses que eu passava tantas horas fora de casa. Preciso ir, disse, levantando-me com o caderno, agora com várias páginas preenchidas, nas mãos. Volte amanhã, se quiser, respondeu Antônia simplesmente. Estarei aqui. Atravessei a rua de volta para minha casa, a casa que havia compartilhado com João e Pedro, que ainda guardava suas presenças em cada canto. Mas pela primeira vez desde que eles partiram, entrei sem sentir que as paredes iam me sufocar. Sentei-me na cozinha e, em vez de chorar olhando para as cadeiras vazias, peguei papel e caneta e comecei a fazer algo que não fazia há meio ano, uma lista de compras. No dia seguinte, retornei à Casa Azul, e no outro, sem horário marcado, sem compromisso formal. Às vezes ficava apenas meia hora, outras vezes passava o dia todo. Antônia nunca perguntava por que eu vinha ou quanto tempo ficaria. Apenas abria a porta, oferecia chá e seguíamos com nossas atividades. Ela bordando ou pintando, eu escrevendo ou apenas observando os gatos, as plantas, os quadros nas paredes. Aos poucos, comecei a falar sobre João e Pedro. Não as histórias tristes do final, da perda, mas as boas. Como João cantava desafinado no chuveiro, como Pedro tinha um talento especial para matemática, como os 3 gostávamos de jogar banco imobiliário nas noites de sexta-feira. Era doloroso e curador ao mesmo tempo, como cutucar uma ferida para remover impurezas e permitir que cicatrize corretamente. Antônia, por sua vez, compartilhava histórias sobre Augusto, sobre suas viagens quando jovem, havia sido bailarina antes de se casar, sobre os lugares que gostaria de conhecer um dia. Nunca me pressionava a falar quando eu não queria. Nunca tentava diminuir minha dor com clichês.
Nunca fingia que tudo ficaria bem, que eu superaria a perda de minha família. Em vez disso, oferecia algo mais valioso, a prova viva de que era possível continuar, respirar, até mesmo encontrar momentos de alegria novamente, sem que isso significasse trair a memória daqueles que se foram. Numa tarde de chuva, cerca de um mês após minha primeira visita, Antônia estava me ensinando os fundamentos do bordado. Minhas mãos, antes habilidosas na cozinha, estavam desajeitadas com a agulha, mas havia algo de reconfortante no processo. Escolher as cores, acompanhar o padrão, criar algo belo a partir de linhas e tecido. Por que você decidiu me ajudar? Perguntei de repente, olhando para ela em vez do bordado em minhas mãos. Por que os bilhetes? Antônia interrompeu seu próprio bordado, um complexo padrão de flores e pássaros, e me fitou diretamente. Porque quando Augusto morreu, ninguém fez isso por mim, respondeu ela com simplicidade. Todos ofereciam palavras, abraços, comida, mas ninguém ofereceu compreensão verdadeira. Ninguém disse, eu sei como é, e é horrível. E está tudo bem sentir que o mundo acabou. Em vez disso, todos queriam que eu seguisse em frente, que fosse forte, como se houvesse um cronograma para o luto. Ela retomou seu bordado antes de prosseguir. Quando vi você naquele ciclo, pensei, talvez eu possa ser para ela o que gostaria que alguém tivesse sido para mim. Alguém que não tenta consertar, que não tem medo da dor, que apenas caminha ao lado sem puxar ou empurrar. Contemplei aquela mulher que a cidade toda considerava excêntrica, até maluca, e vi algo que nunca havia notado antes. Uma sabedoria profunda, uma compaixão que não provinha de livros ou sermões, mas da experiência vivida, do sofrimento atravessado e transformado em compreensão. Obrigada, disse simplesmente, porque não havia outras palavras que pudessem expressar adequadamente o que sentia, por me deixar respirar de novo. Ela sorriu. Aquele sorriso sereno que eu começava a associar com momentos de verdade compartilhada entre nós. De nada, Maria. Agora vamos terminar esse bordado antes que escureça. Acho que você tem jeito para isso. Não tinha, na verdade. Meus pontos eram irregulares, minhas linhas tortas, mas não importava. O que importava era que, pela primeira vez em 6 meses, minhas mãos estavam criando em vez de apenas segurando lágrimas. Era o começo de algo novo, não uma substituição para o que havia perdido. Nada jamais substituiria João e Pedro, mas um novo fio sendo tecido na trama esgarçada da minha vida. Naquela tarde, quando voltei para casa, percebi que as cortinas ainda estavam fechadas desde o dia do acidente. Em um impulso repentino, caminhei pela casa abrindo todas elas, deixando entrar a luz do fim de tarde. Em seguida, fui até o jardim, outrora meu orgulho, agora abandonado e coberto de ervas daninhas. Olhei para as roseiras murchas, os canteiros invadidos pelo mato, e tomei outra decisão. No dia seguinte, pela primeira vez não fui à Casa Azul. Em vez disso, peguei as ferramentas de jardinagem e comecei a limpar o que restava do meu jardim. Era um trabalho físico exaustivo, e minhas mãos desacostumadas logo estavam cheias de bolhas. Mas havia algo terapêutico em arrancar as ervas daninhas, em podar os galhos mortos, em preparar a terra para novas sementes. Quando terminei, estava suja, suada, exausta e mais viva do que me sentirá em meses. Olhei para a Casa Azul do outro lado da rua e vi Antônia na varanda, observando-me com um sorriso discreto. Ela ergueu a xícara de chá em um brinde silencioso, e eu respondi com um aceno. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez desde o acidente. Na manhã seguinte, encontrei outro bilhete sob minha porta. As flores retornarão. Elas sempre voltam, mesmo após o inverno mais longo, como nós. Você já percebeu como às vezes é mais fácil abrir seu coração para estranhos do que para pessoas que te conhecem a vida toda? Como certas dores só podem ser realmente compreendidas por quem já esteve no mesmo abismo? Me diz aqui nos comentários, porque foi assim que descobri o poder de compartilhar não apenas a alegria, mas também a dor. O outono avançava em águas de São Jacinto, trazendo ventos mais frescos e folhas amareladas que dançavam pelas ruas.
3 meses haviam se passado desde minha primeira visita à Casa Azul. 3 meses de cartas para João e Pedro, de chás com Antônia, de aprender a bordar, ainda sem muita habilidade, de cuidar do jardim que lentamente voltava à vida sob meus cuidados. Eu não estava curada, nunca estaria. A dor da perda permanecia comigo todos os dias, um companheiro constante, mas havia aprendido, com a ajuda silenciosa de Antônia, a carregar essa dor de uma forma diferente, não como um peso que me esmagava, mas como parte de mim, assim como as lembranças de João e Pedro faziam parte de mim. Naquela tarde de junho, estávamos as duas na varanda da Casa Azul, aproveitando o sol ameno, cada uma concentrada em seu bordado. Antônia trabalhava em um complexo padrão de girassóis, suas mãos idosas movendo-se com a precisão de anos de prática. Eu lutava com um simples desenho de margaridas, meus pontos ainda desiguais, mas melhorando. Um movimento na rua chamou nossa atenção. Era Dona Lourdes, caminhando lentamente com seus 70 e poucos anos, apoiada numa bengala. Ela parou diante do portão, olhando para nós com expressão hesitante. Lourdes era viúva há mais de 2 décadas. Seu marido, Geraldo, havia falecido de infarto repentino enquanto trabalhava na roça. Desde então, vivia com a filha mais nova, Teresa, e raramente saía sozinha. Boa tarde, Antônia cumprimentou, erguendo os olhos do bordado. Quer se juntar a nós para um chá, Lourdes? A idosa aparentou surpresa com o convite direto, como se esperasse precisar explicar sua presença ali. Bem, ela gaguejou, apertando a bengala com força. Vi a Maria aqui algumas vezes e soube que vocês conversam sobre perder quem amamos, completou Antônia gentilmente. Sim, conversamos. Venha, a chaleira está quente. Ainda hesitante, Lourdes abriu o portão e subiu os 3 degraus da varanda com dificuldade. Ofereci-lhe minha cadeira, a mais próxima, e fui buscar outra na cozinha, junto com mais uma xícara para o chá. Quando retornei, encontrei Lourdes observando nossos bordados com interesse. Sempre quis aprender, ela comentou. Minha mãe sabia, mas nunca teve paciência para me ensinar. Nunca é tarde, respondeu Antônia, repetindo as mesmas palavras que me dissera meses atrás. Temos linhas e agulhas de sobra. Assim começou, quase por acidente, o que mais tarde viria a ser conhecido como Círculo das Costuras da Alma. Naquela tarde, Lourdes contou sobre Geraldo, sobre como, mesmo após 20 anos, ainda acordava às vezes procurando na cama. Falou do filho que perderá ainda bebê, muito antes de ficar viúva. Uma dor que carregava em silêncio, porque ninguém na família gostava de mencionar o assunto. Eles acham que falar traz azar, ela explicou, seus dedos enrugados acariciando o bordado inacabado que Antônia lhe emprestara para praticar os primeiros pontos. Como se pudesse acontecer algo pior que já perder um filho. Seu olhar cruzou com o meu, e vi ali o reconhecimento, o entendimento que só existe entre mães que enterraram seus filhos. Não há azar em lembrar, disse Antônia, enchendo novamente nossas xícaras. As pessoas têm medo da dor, a delas e a dos outros. Por isso preferem silenciar, fingir que nada aconteceu. Mas a dor não desaparece com o silêncio. Ela apenas ferve por dentro, como água numa panela tampada. Na semana seguinte, Lourdes retornou e trouxe consigo Carolina, outra senhora da vizinhança que havia perdido a filha para o câncer 2 anos antes. Na semana depois dessa, eram 5 mulheres na varanda da Casa Azul, bordando, conversando, às vezes apenas sentadas em silêncio confortável. Não havia estrutura formal, nenhuma agenda. Algumas tardes eram preenchidas com histórias sobre os entes perdidos, as coisas engraçadas que faziam, suas manias, seus sonhos. Outras vezes, falávamos de assuntos completamente diferentes, receitas, plantas, livros, o tempo. O importante não era o assunto, mas o espaço criado, um lugar onde a dor podia existir sem ser o centro de tudo, onde não era preciso fingir estar superando ou seguindo em frente. Com o tempo, as reuniões mudaram da varanda para a sala de estar, especialmente nos dias mais frios ou chuvosos. O grupo cresceu,
mulheres de diferentes idades, com diferentes perdas. Além de viúvas como eu e Lourdes, havia mães que perderam filhos, filhas que perderam pais, irmãs que perderam irmãos. Foi Antônia quem primeiro sugeriu o nome Círculo das Costuras da Alma. Ela comentou uma tarde, enquanto observava o grupo, agora de quase 10 mulheres, todas concentradas em seus bordados. É isso que estamos fazendo, não é? Costurando os rasgos nas nossas almas, ponto a ponto, dia a dia. O nome pegou. Logo toda a Águas de São Jacinto conhecia o círculo. A reação inicial da cidade foi, como esperado, de desconfiança. Em um lugar onde a morte era tratada com sussurros e o luto devia ser discreto, a ideia de mulheres se reunindo para falar abertamente sobre suas perdas parecia quase indecente, uma espécie de seita. Ouvi alguém comentar no mercado certa manhã: vai fazer mal para elas, disse outra pessoa, ficar revirando essas coisas tristes. Mas para cada voz de desaprovação, havia uma história de cura. Dona Carmen, que mal saía de casa desde que perdera o filho em um acidente de moto 3 anos atrás, agora era vista na missa todos os domingos, seu bordado sempre na bolsa para trabalhar nos momentos livres. Juliana, uma jovem de apenas 23 anos, cujo noivo morrera afogado às vésperas do casamento, finalmente conseguirá abrir a caixa com o vestido de noiva que mantinha escondido no fundo do armário. Para mim, a transformação foi igualmente profunda. Quase um ano após perder João e Pedro, ainda sentia sua falta todos os dias. Ainda conversava com eles nas cartas que escrevia. Ainda chorava às vezes, contemplando suas fotografias ou encontrando algum objeto que lhes pertencera. Mas o abismo sem fundo que antes ameaçava me engolir agora tinha bordas, limites. A dor não havia desaparecido, mas eu havia aprendido a viver com ela, a integrá-la à nova pessoa que estava me tornando. Voltei a cozinhar. Primeiro apenas para mim, depois ocasionalmente para o círculo. A leitoa pururuca, favorita de Pedro, agora era servida nas reuniões maiores, uma forma de mantê-lo presente, de compartilhar com outras o que ele amava. O jardim voltou a florescer sob meus cuidados, embora agora com flores diferentes. Plantei girassóis, que Antônia me ensinou a bordar, e que sempre me lembravam dela. Uma tarde, quando o círculo havia crescido para quase 20 mulheres, nem todas conseguindo se acomodar confortavelmente na sala de Antônia, ela fez uma sugestão que mudaria tudo. Maria, o que acha de começarmos a usar sua garagem? É mais espaçosa, e assim podemos receber mais confortavelmente todas que precisam do círculo. Fiquei surpresa com a ideia. Minha garagem estava praticamente abandonada desde o acidente. João costumava usá-la como oficina para pequenos concertos, e eu mal entrará lá desde que ele partirá. Mas talvez fosse hora de dar um novo propósito àquele espaço. Podemos limpar neste fim de semana, respondi, a decisão tomada quase sem perceber. Tem espaço suficiente para pelo menos 30 pessoas, se organizarmos direito. Nos dias seguintes, o círculo mobilizou-se. Mulheres que antes mal conseguiam sair da cama agora apareciam com baldes, rodos, vassouras. A garagem foi limpa, pintada, transformada. Alguém trouxe uma mesa grande de madeira que não utilizava mais. Outra doou cadeiras. Uma terceira apareceu com cortinas coloridas para janelas. A transformação da garagem parecia refletir nossa própria metamorfose. Espaços antes escuros e abandonados ganhavam nova vida, novo propósito. Não apagando o passado, as ferramentas de João ainda estavam lá, organizadas numa prateleira, respeitadas, mas construindo sobre ele. Uma semana depois, realizamos a primeira reunião oficial do Círculo das Costuras da Alma em sua nova sede. 28 mulheres compareceram, sentadas em círculo, exatamente como o nome sugeria. Os bordados, que começaram como simples exercícios para mãos inquietas, agora tomavam formas mais complexas. Algumas bordavam memórias específicas, o carro que o marido dirigia, a flor preferida da mãe, o cachorro que havia sido companheiro por anos. Outras criavam padrões abstratos que representavam sentimentos difíceis de expressar em palavras.
Naquela tarde especial, Antônia, que normalmente se mantinha em segundo plano, deixando que cada uma encontrasse seu próprio caminho, tomou a palavra. Quando comecei a deixar bilhetes para Maria, não imaginava onde isso nos levaria, ela disse, olhando ao redor para o círculo de rostos atentos. Pensava apenas em estender uma mão a alguém que, como eu um dia, estava se afogando na escuridão. Mas olhem para nós agora. Não somos apenas mulheres que perderam. Somos mulheres que encontraram umas às outras, novas formas de viver, novos propósitos. Seus olhos azul-violeta, tão vivazes apesar da idade, percorreram cada rosto no círculo antes de continuar. O que fazemos aqui não é apenas bordar tecido. Bordamos nossas vidas, costuramos nossas almas rasgadas. Cada ponto é uma memória preservada, cada nó uma dor enfrentada, cada cor uma emoção honrada. E o mais importante, fazemos isso juntas. As palavras de Antônia capturavam perfeitamente o que aquele espaço havia se tornado para todas nós. Não era apenas um grupo de apoio, era uma comunidade, um lugar onde a dor não precisava ser escondida, onde as lágrimas podiam fluir livremente sem julgamentos, onde o riso, ainda que ocasional, não era visto como traição aos que partiram. Nos meses seguintes, o círculo continuou a crescer e evoluir. Extrapolou suas origens como um espaço apenas para mulheres enlutadas. Começamos a receber jovens que enfrentavam outras formas de perda, divórcios dolorosos, sonhos abandonados, doenças crônicas. Ampliamos as atividades para além do bordado. Iniciamos uma pequena biblioteca com livros sobre luto e cura. Organizamos caminhadas coletivas aos domingos. Começamos um projeto para ensinar habilidades práticas umas às outras. A garagem, que antes parecia grande demais, logo ficou pequena. Com doações e trabalho voluntário, construímos uma extensão simples mas confortável. Pintamos as paredes de cores vibrantes, inspiradas na Casa Azul de Antônia. Plantamos um jardim ao redor, com flores que representavam diferentes tipos de perda e cura. O mais surpreendente foi como o círculo começou a afetar a própria cidade. Águas de São Jacinto, tradicionalmente um lugar onde a dor era algo a ser escondido, lentamente começou a mudar. As histórias que compartilhávamos entre nós se disseminavam. As transformações que testemunhávamos umas nas outras inspiravam outros a procurar ajuda, a oferecer ajuda. Uma tarde, quase 2 anos após minha primeira visita à Casa Azul, Antônia e eu estávamos sentadas no jardim do círculo, observando um grupo de novas participantes aprendendo os primeiros pontos de bordado. Nunca imaginei que aqueles bilhetinhos levariam a isso, comentei, olhando ao redor para o espaço vibrante que havíamos criado juntas. Antônia sorriu, seu rosto marcado por rugas que agora eu via como linhas de sabedoria, como um bordado natural criado pelo tempo e pela vida. Sabe o que Augusto sempre dizia? Ela respondeu, seus olhos fixos nas mulheres que conversavam animadamente enquanto bordavam. Uma pequena luz parece mais brilhante na escuridão mais profunda. Aqueles bilhetes eram apenas uma pequena luz. Maria. Vocês todas, cada mulher que encontrou força para continuar, para transformar sua dor em algo bonito, vocês são a verdadeira luz. Naquele momento, olhando para a idosa que havia me estendido a mão quando eu mais precisava, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me deixou sem fôlego, não apenas pelo que ela fizera por mim, mas pelo que agora fazíamos juntas por tantas outras. As mulheres que bordam dor, murmurei, pensando em como aquela descrição simples capturava nossa essência, transformando feridas em arte. E solidão em comunidade, completou Antônia, pegando minha mão entre as suas. Essa é a verdadeira cura, sabe? Não é esquecer quem perdemos ou fingir que a dor não existe. É encontrar outros corações que entendem, outras mãos que ajudam a carregar o peso quando fica pesado demais para uma pessoa só. As palavras dela ecoaram em mim, lembrando-me de quanto havia mudado desde aquela primeira manhã em que encontrei seu bilhete sob minha porta. A dor não havia desaparecido, nunca desapareceria completamente. João e Pedro continuavam presentes em cada batida do meu coração, em cada respiração. Mas agora eu carregava essa dor de forma diferente, não como um peso esmagador,
mas como um testemunho do amor que vivemos, do tempo que compartilhamos. E, mais importante, não carregava sozinha. Havia um círculo inteiro de mulheres, de todas as idades, com diferentes histórias, diferentes perdas, caminhando ao meu lado, assim como eu caminhava ao lado delas. Sabe o que eu mais gosto no bordado? Perguntou Antônia, olhando para o trabalho em suas mãos, um elaborado padrão de pássaros em voo. É que o avesso é tão importante quanto a frente. Todos aqueles nós, aquelas linhas que se cruzam, aparentemente sem sentido, são eles que mantêm tudo no lugar. Nossa dor é assim, o avesso do bordado da vida. Nem sempre bonito de se ver, às vezes caótico, mas essencial para o padrão completo. Olhei para meu próprio bordado, já bem mais sofisticado que as primeiras tentativas desajeitadas de um ano atrás, e virei-o para examinar o avesso. Era a verdade. Cada nó, cada cruzamento de linhas que parecia confuso quando visto isoladamente, contribuía para a beleza do desenho completo. Vamos plantar mais girassóis neste ano, disse, voltando minha atenção para o jardim, ali naquele canteiro perto da entrada. Girassóis são perfeitos, concordou Antônia. Sempre se viram para a luz, não importa quão escuro esteja ao redor. Como nós, pensei, mas não disse em voz alta. Como todas nós que aprendemos, um ponto de cada vez, a virar nossos rostos de volta para a luz, mesmo após a noite mais longa. Existe uma diferença entre envelhecer e ficar mais velho. Envelhecer é apenas ver os anos passarem. Ficar mais velho é colher a sabedoria que eles trazem. Você conhece alguém que, mesmo partindo, deixou essa sabedoria como um presente para quem ficou? Me conta aqui embaixo, porque tenho muito a contar sobre a estrela que iluminou meu caminho, mesmo depois de se apagar. Os anos se passaram mais rápido do que eu jamais poderia imaginar. O círculo das costuras da alma cresceu, transformou-se, tornou-se uma instituição em Águas de São Jacinto. O que começou como um grupo informal de mulheres compartilhando dor e bordados agora era um centro comunitário completo, oferecendo desde grupos de apoio até cursos profissionalizantes, biblioteca e um pequeno café administrado por mulheres que, como eu, haviam encontrado na culinária uma forma de expressão e cura. Antônia, sempre o coração e a alma do círculo, mantinha-se ativa mesmo com a idade avançada. Aos 89 anos, seus passos eram mais lentos e precisava de uma bengala para se locomover. Mas sua mente permanecia afiada como agulha, e seus olhos azul-violeta ainda brilhavam com aquela mistura única de sabedoria e travessura que a caracterizava. Durante esses anos, nossa amizade se aprofundou de maneiras que nunca imaginei ser possível. Não éramos apenas vizinhas ou companheiras no luto. Éramos família, uma para a outra. Eu passava quase tanto tempo na Casa Azul quanto na minha própria. Compartilhávamos refeições, livros, sonhos, preocupações. Quando completei 60 anos, foi Antônia quem organizou uma celebração surpresa com todas as mulheres do círculo. A primeira festa de aniversário que tive desde a morte de João e Pedro. Você merece celebrar, não apenas sobreviver, ela disse naquela noite, enquanto observávamos as estrelas da varanda, depois que todos foram embora. João e Pedro gostariam de vê-la vivendo plenamente, não apenas existindo. E ela estava certa, como quase sempre. Com o tempo, aprendi que honrar a memória dos que partiram não significava permanecer estagnada na dor. Significava viver de maneira que tornasse seus anos na Terra significativos, que desse continuidade aos sonhos que compartilhamos, que fizesse valer cada momento do amor que experimentamos juntos. Foi numa manhã de primavera de 2012 que percebi que algo estava diferente. Acordei pensando em Antônia, com uma inexplicável urgência de vê-la. Nos últimos meses, ela estivera um pouco mais quieta que o normal, cansando-se mais facilmente. Médicos haviam diagnosticado alguns problemas cardíacos. Natural para minha idade, ela dizia com um dar de ombros despreocupado. Mas Antônia se recusava a diminuir o ritmo ou a falar sobre suas próprias fragilidades. Naquela manhã, bati à porta da Casa Azul mais cedo que o habitual, sem resposta. Bati novamente, um pouco mais forte,
pensando que talvez ela estivesse no banheiro ou no quintal dos fundos. Silêncio. Uma sensação gelada começou a se formar em meu estômago. Usei a chave que ela me dera anos antes, para emergências, havia dito, embora ambas soubéssemos que era mais um símbolo da confiança entre nós. A casa estava silenciosa, não com o silêncio tranquilo das manhãs habituais, mas com um silêncio diferente, pesado. Encontrei-a em sua cama, os olhos fechados, as mãos cuidadosamente arrumadas sobre o peito, o rosto sereno, como se tivesse apenas adormecido. Mas eu sabia, antes mesmo de tocar sua mão fria, que Antônia havia partido durante a noite. Sobre seu peito, sob suas mãos cruzadas, estava uma carta. Meu nome, escrito na caligrafia elegante e familiar, decorava o envelope. Com mãos trêmulas, peguei o envelope e o abri. Dentro, várias páginas cobertas com a letra bonita de Antônia. Minha querida Maria, se você está lendo esta carta, significa que parti para encontrar Augusto. Espero não ter causado muitos inconvenientes. Sempre preferi as saídas discretas às grandes despedidas. Não fique triste por mim. Vivi uma vida longa e plena, especialmente nos últimos anos, graças em grande parte a você e ao círculo que construímos juntas. Se há algo que aprendi em meus 89 anos nesta terra, é que a vida não se mede em tempo, mas em conexões, em momentos de verdadeira presença. E tive muitos desses com você, minha amiga. Lembra do meu primeiro bilhete? Eu também perdi tudo, mas ainda respiro. E você? Naquela época, eu queria apenas oferecer um pequeno fio de esperança, uma mão estendida na escuridão. Não fazia ideia de que aquele gesto simples cresceria no que se tornou. Uma comunidade inteira de mulheres apoiando-se mutuamente, transformando dor em beleza, isolamento em conexão. Se hoje você chora por mim, é porque você voltou a amar. Missão cumprida, vizinha. Agora tenho um último pedido. Continue. Continue o trabalho que começamos. Continue bordando, plantando flores, acolhendo corações feridos. Continue transformando a dor, a sua e a dos outros, em algo belo e significativo. A Casa Azul agora é sua. Sim, estou falando sério. Os papéis estão todos organizados na primeira gaveta da escrivaninha, no escritório. Paulo, meu sobrinho em Belo Horizonte, o único parente que me resta, já está ciente e de acordo. Ele nunca quis a casa, tem sua própria vida, sua própria família, e sabe o quanto ela significa para você, para o círculo. Cuide dela como cuidou de mim. Mantenha-a colorida, cheia de luz, de música, de vida. Não a transforme em um santuário, um museu estático de quem eu fui, mas em um espaço vivo que continue a acolher, a curar, a transformar. E quando sentir minha falta, não me procure no cemitério. Procure-me nos girassóis do jardim, no barulho da chaleira fervendo para o chá, no traçado dos bordados que ensinei, nas risadas das mulheres que encontraram no círculo um novo sentido para suas vidas. Com amor eterno, sua Antônia. PS. Alimente os gatos, por favor. A comida está no armário de sempre. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, na beira da cama de Antônia, a carta em meu colo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de tristeza, embora a dor da perda fosse aguda e real. Eram também lágrimas de gratidão, de admiração por esta mulher extraordinária que, mesmo em sua partida, encontrara uma forma de continuar cuidando, de continuar ensinando. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O funeral de Antônia, como era de se esperar, não foi um evento sombrio como tantos outros em Águas de São Jacinto. Seguindo instruções deixadas em seu testamento, realizamos uma celebração de vida no Jardim do Círculo. Centenas de pessoas compareceram, não apenas as mulheres do grupo, mas praticamente toda a cidade. Pessoas que antes a consideravam excêntrica ou meio maluca agora falavam sobre sua sabedoria, sua bondade, sua visão que havia transformado a comunidade. O prefeito anunciou que a Rua do Círculo seria renomeada em sua homenagem. Crianças da escola local soltaram balões coloridos, não brancos, como era tradição em funerais,
mas de todas as cores, como a própria Antônia. Fiel ao seu pedido, não a enterramos de preto. Seu corpo foi vestido com um dos vestidos coloridos que amava, com flores entrelaçadas em seus cabelos brancos. Em suas mãos, coloquei uma rosa branca, símbolo da pureza do seu amor por todos nós, e o último bordado que estava fazendo, um elaborado desenho de uma casa azul cercada por girassóis. Depois que todos se foram, fiquei sozinha no jardim, sentindo o vazio que sua ausência deixava, não apenas em minha vida pessoal, mas no círculo, na comunidade inteira. Como seguir adiante sem sua orientação sábia, sem seu sorriso reconfortante, sem sua presença que tornava qualquer espaço mais luminoso? A resposta veio nas semanas e meses seguintes, de maneiras inesperadas. Descobri que Antônia havia preparado tudo cuidadosamente. Além do testamento deixando a casa azul para mim, ela havia mantido diários detalhados sobre o círculo, suas ideias para o futuro, reflexões sobre o que funcionava e o que poderia melhorar, até mesmo esboços para novos programas que ainda não havíamos implementado. Mais importante, descobri que ela havia silenciosamente preparado outras mulheres para assumir responsabilidades no grupo. Tatiana, uma jovem viúva que entrou para o círculo 3 anos antes, revelou que Antônia vinha lhe ensinando técnicas avançadas de bordado, com a instrução específica de passar adiante quando eu não puder mais. Luísa, uma senhora que perderá a filha para o câncer, contou que Antônia havia incentivado a liderar o grupo de escrita terapêutica que se tornará parte importante do nosso trabalho. Ela sabia, disse Luísa durante uma reunião, algumas semanas após o funeral. Sabia que estava partindo e certificou-se de que nenhuma de nós ficaria perdida. Típico de Antônia, pensar nos outros mesmo diante de sua própria mortalidade. Planejar cuidadosamente não apenas sua partida, mas a continuidade de seu legado. Seguindo seus desejos, mudei-me para a Casa Azul. Não foi uma decisão fácil. A casa onde vivi com João e Pedro ainda guardava tantas memórias, tantas partes de mim, mas entendi que este era o próximo passo na jornada que Antônia havia iniciado com aquele primeiro bilhete sob minha porta, uma forma de honrar sua memória enquanto mantinha viva sua visão. Os gatos, já idosos mas ainda cheios de personalidade, pareceram aceitar minha presença sem muitos protestos. O jardim, com a ajuda de voluntárias do círculo, continuou a florescer. Os girassóis que Antônia tanto amava foram plantados em abundância, criando um mar dourado que parecia capturar o próprio espírito solar que ela irradiava. Com o tempo, a dor aguda da perda transformou-se em uma saudade mais suave, como acontecerá com João e Pedro. Antônia estava certa. Quando choramos por alguém, é porque voltamos a amar. E amor, descobri ao longo desses anos de luto e cura, nunca é perdido. Ele apenas muda de forma, transforma-se, assim como nós nos transformamos. 6 meses após sua partida, tomei uma decisão que mudaria mais uma vez o curso do Círculo das Costuras da Alma. Em uma reunião com todas as participantes, propus uma ampliação de nossas atividades. Antônia nos ensinou a transformar dor em beleza, perda em conexão, disse, olhando para os rostos atentos ao meu redor, alguns conhecidos há anos, outros recém-chegados, todos unidos pela experiência compartilhada do sofrimento e da cura. Acho que está na hora de levarmos esse ensinamento além de nossas paredes. A ideia era simples, transformar o círculo em uma organização formal, com programas estruturados que pudessem ser replicados em outras comunidades. Documentar nossa metodologia, nossas histórias, nosso processo de cura através das artes manuais e do apoio mútuo. Vamos pintar mais casas de azul, concluí, usando a metáfora que todas compreendiam, a Casa Azul de Antônia, que se tornará símbolo de acolhimento e transformação. A proposta foi recebida com entusiasmo unânime. Nas semanas seguintes, formamos comitês, elaboramos planejamentos, buscamos parcerias com instituições educacionais e de saúde. A fachada da casa onde funcionava o círculo, minha antiga garagem, agora expandida e reformada, foi pintada de um vibrante lilás, uma cor que combinava harmoniosamente com o azul da casa de Antônia, criando uma continuidade visual que parecia dizer: estamos caminhando juntas, mesmo que em casas diferentes.
Colocamos uma placa na entrada, oficializando o nome completo: Círculo das Costuras da Alma, Espaço Antônia Mendes. Abaixo, em letras menores, mas igualmente importantes, o lema que ela mesma havia criado: bordando cura, tecendo comunidade. Os anos seguintes trouxeram crescimento além do que qualquer uma de nós poderia imaginar. O modelo do círculo foi adotado por comunidades vizinhas, depois por cidades maiores. Fomos convidadas a dar palestras, workshops, a compartilhar nossa metodologia em congressos sobre saúde mental e apoio comunitário. Nossos bordados, agora verdadeiras obras de arte que contavam histórias de perda e renascimento, foram exibidos em galerias, museus, espaços públicos. Em 2020, quando uma pandemia global forçou o isolamento físico, adaptamos nossas atividades para o formato online, alcançando mulheres, e agora também homens, em todo o país. A dor, descobrimos mais uma vez, não conhece fronteiras geográficas ou sociais, e a cura compartilhada, mesmo através de telas e conexões digitais, ainda tinha poder transformador. E agora, em 2023, aos 67 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui naquele domingo de 1998, quando o mundo desabou sobre mim. Não porque a dor desapareceu, ela ainda está lá, uma companheira constante, mas não mais dominante. Não porque esqueci João e Pedro, suas fotografias ainda ocupam lugares de honra na Casa Azul, e ainda converso com eles nas cartas que escrevo ocasionalmente. Não porque superei a perda, não se supera o amor, apenas aprende-se a carregá-lo de formas diferentes. Não me reconheço porque aquela mulher não imaginava ser capaz de sorrir novamente, de encontrar propósito, de construir algo significativo a partir das cinzas de sua vida anterior. Não imaginava que poderia ajudar outras pessoas a encontrar luz na escuridão, assim como Antônia fizera por ela. No jardim da Casa Azul, os girassóis continuam a se virar para a luz, não importa quão nublado esteja o dia. Como nós, penso sempre. Como todas nós que aprendemos, através da dor e da amizade, a buscar claridade mesmo nas horas mais escuras. Hoje, sentada na mesma varanda onde tudo começou, observo meus netos correndo pelo jardim. Marina, de 12 anos, tem o mesmo sorriso de Pedro, aquela covinha no canto esquerdo da boca que aparece antes mesmo do sorriso completo. Gabriel, de 9, herdou a curiosidade insaciável de João, sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como as coisas funcionam. São filhos de Renata, uma jovem que chegou ao círculo há 15 anos, devastada após perder os pais num acidente de carro. Ela tinha apenas 19 anos então, tão perdida quanto eu estive um dia. Sob nossa orientação, minha e das outras mulheres, ela encontrou forças para continuar, para estudar, para se casar e construir sua própria família. E agora seus filhos me chamam de vovó. Não por obrigação ou sangue, mas por escolha, por amor. A vida tem essas voltas. Quando perdi João e Pedro, pensei que nunca mais teria uma família. E agora me vejo rodeada não apenas por Renata e seus filhos, mas por dezenas de mulheres e suas famílias que, ao longo dos anos, se tornaram parte da minha história, tanto quanto eu me tornei da delas. A Casa Azul também continua viva. Não a transformei em um museu, como Antônia temia, mas mantive seu espírito intacto. As paredes ainda exibem suas pinturas coloridas, embora agora dividam espaço com bordados feitos pelas mulheres do círculo. Os gatos se foram, é claro, eram já idosos quando ela partiu, mas outros vieram tomar seu lugar, mantendo viva a tradição felina que sempre fez parte da casa. Entre as fotos de João e Pedro na sala de estar, há agora um retrato especial de Antônia. Não aquela foto formal que apareceu no jornal local quando ela ganhou o reconhecimento da prefeitura, mas uma que capturei sem que ela percebesse, sentada no jardim, rodeada por girassóis, o rosto erguido para o sol, os olhos fechados em contentamento pleno. É assim que prefiro lembrá-la, não como a grande ativista comunitária que se tornou, mas como a mulher que sabia apreciar a simples beleza de um momento de sol entre flores. O círculo das costuras da alma continua a crescer e evoluir. O que começou como algumas mulheres bordando e compartilhando histórias de dor na varanda da Casa Azul tornou-se uma rede de apoio.
Agora oferecemos não apenas suporte emocional, mas também treinamento profissional, alfabetização para adultos, assistência jurídica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Temos parceria com universidades, hospitais, até mesmo com o governo estadual. Nosso método de cura através da expressão criativa é estudado, replicado, adaptado para diferentes contextos e necessidades. Mas o coração de tudo continua sendo o mesmo, a crença simples de que ninguém deveria carregar sua dor sozinho, que a força na vulnerabilidade compartilhada, que mãos ocupadas em criar beleza ajudam corações feridos a curar. Continuo bordando, é claro. Minhas mãos, agora marcadas pela idade, movem-se mais lentamente que antes, mas com a precisão que apenas décadas de prática podem trazer. Meus desenhos se tornaram mais complexos com o tempo. Não apenas flores e pássaros, mas cenas inteiras, momentos de vida capturados em tecido e linha. Meu último projeto é um bordado da rua inteira, a casa azul de um lado, a sede lilás do círculo do outro, e no meio, pessoas de todas as idades caminhando, conversando, conectando-se. No céu bordado, uma estrela brilha mais intensamente que as outras. É Antônia, claro, a estrela que, mesmo depois de se apagar, continua iluminando o nosso caminho. Esta manhã, enquanto trabalhava nesse bordado na varanda, recebi uma visita inesperada. Uma jovem que nunca tinha visto antes, não mais que 20 e poucos anos, parada hesitante no portão do jardim. Dona Maria, ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sou Lúcia. Minha avó frequentou o círculo anos atrás. Carmen era o nome dela. Lembrei-me imediatamente de Carmen, uma das primeiras a se juntar ao grupo depois de perder o filho. Uma mulher forte que eventualmente tornou-se uma das líderes do círculo antes de se mudar para outro estado. Ela me falou muito sobre a senhora e sobre Dona Antônia, continuou a jovem, sobre como vocês mudaram a vida dela quando ninguém mais conseguia alcançá-la. Fiz um gesto para que entrasse, oferecendo a cadeira ao meu lado. Ela sentou-se, as mãos inquietas no colo, um sinal que reconheço bem depois de tantos anos recebendo pessoas em dor. Perdi meu namorado há 3 meses, ela disse finalmente, as lágrimas que havia contido começando a escorrer. Ataque cardíaco aos 25 anos. Ninguém esperava. Estávamos planejando nosso casamento e agora estou tentando entender como continuar. Pousei meu bordado e peguei suas mãos entre as minhas. Mãos enrugadas, marcadas pelo tempo, segurando mãos jovens que tremiam com o peso de uma dor recente demais. Eu sei, disse simplesmente, porque era verdade. Depois de todos esses anos, de centenas de histórias ouvidas, de incontáveis lágrimas compartilhadas, uma coisa aprendi com certeza: não há palavras mágicas que façam a dor desaparecer. Há apenas presença, reconhecimento, a coragem de sentar-se ao lado de alguém no escuro sem tentar acender luzes artificiais. Vou fazer um chá para nós, continuei, levantando-me. E então, se quiser, você pode me contar sobre ele, quem ele era, o que você amava nele, o que o mundo vai perder sem ele. E se não quiser falar, podemos apenas sentar juntas. Às vezes, o silêncio compartilhado diz mais que palavras. A jovem assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Havia alívio em seus olhos. O alívio de quem finalmente encontra alguém que não tenta consertar sua dor, apenas reconhecê-la e honrá-la. Enquanto preparava o chá na cozinha da Casa Azul, a mesma cozinha onde Antônia me serviu minha primeira xícara tantos anos atrás, olhei pela janela e vi os girassóis balançando na brisa suave da manhã. Pensei em como a vida é circular, como sempre retornamos aos mesmos pontos, embora transformados pela jornada. Foi ela quem me ensinou a viver depois do fim, murmurei para mim mesma, pensando em Antônia. A morte me tirou a cor, mas a amizade me devolveu o pincel. Agora, anos depois, era minha vez de estender essa mesma mão, de oferecer esse mesmo pincel a alguém cuja tela havia sido subitamente esvaziada de cores pela perda. O ciclo continuava. Dor transformada em compaixão, feridas transformadas em sabedoria, histórias individuais entrelaçadas numa tapeçaria coletiva de resiliência e esperança.
Carreguei a bandeja com 2 xícaras de chá em xícaras que não combinavam entre si, mantendo a tradição de Antônia, e voltei para a varanda onde Lúcia me esperava. Sentei-me ao lado dela, ofereci-lhe o chá e então disse as palavras que um dia me foram ditas. Aqui ninguém fala do que perdeu, só do que ainda pode florescer. Mas para que algo floresça, primeiro é preciso plantar. Suas lágrimas são água para essas sementes, Lúcia. Um dia você verá o jardim que nascerá delas. Se você também perdeu alguém, se também está tentando entender como respirar num mundo que parece subitamente sem ar, deixe uma flor nos comentários. Porque às vezes tudo que precisamos é saber que não estamos sozinhos na dor, e que mesmo nas noites mais escuras há sempre uma estrela no céu, uma mão que se estende, uma casa azul com a porta aberta esperando para acolher. Ah, ia quase me esquecendo. Como prometido, uma das últimas cartas que escrevi para meu amado marido e filho está aqui. Espero que essa carta toque o seu coração. Meus amados João e Pedro, hoje o céu está claro, os girassóis estão floridos no jardim, e sinto a necessidade de escrever para vocês, mesmo depois de tantos anos. O papel e a caneta sempre foram nossa forma de continuar conversando, não é mesmo? Já se passaram 25 anos desde aquele domingo em que vocês partiram. 25 anos que, no início, pareciam uma eternidade impossível de ser vivida. Como poderia eu respirar sem vocês? Como poderia o mundo continuar girando quando o meu havia parado completamente? Mas aprendi, com a ajuda de uma vizinha meio maluca que morava na Casa Azul, que a vida tem esse jeito teimoso de continuar, mesmo quando achamos que não temos forças. E hoje quero que saibam que encontrei um caminho, não um substituto para vocês, nunca haverá, mas uma forma de honrar o amor que compartilhamos. Lembram do meu jardim? Está mais bonito do que nunca. Vocês reconheceriam a casa, mas talvez estranhariam as cores nas paredes, os bordados pendurados por toda parte, a movimentação constante de pessoas que entram e saem, mulheres e homens que, como eu, aprenderam a carregar suas dores sem serem esmagados por elas. João, meu amor, suas ferramentas ainda estão organizadas na garagem, embora agora ela tenha se transformado em um espaço de encontro e cura. De vez em quando pego aquela chave inglesa que você tanto usava e sinto seu toque através do metal frio. Pedro, meu menino, ainda guardo seu caderno de matemática, suas equações perfeitas, seus sonhos de engenharia que não se realizaram aqui, mas que talvez continuem em algum lugar que não compreendo. Hoje, aos 67 anos, tenho uma família diferente da que sonhamos juntos. Não são do nosso sangue, mas são do nosso coração. Há uma jovem chamada Renata que me chama de mãe. Seus filhos me chamam de vovó. Há dezenas de mulheres que compartilharam suas histórias comigo, assim como compartilhei a minha com elas. Somos todas quebradas de alguma forma, mas juntas formamos algo inteiro e bonito. Sei que estariam orgulhosos do que construí a partir das cinzas. E quero que saibam que vocês estão em cada pedaço disso, em cada flor plantada, em cada ponto bordado, em cada mão estendida a alguém na escuridão. Vocês vivem em cada gesto de amor que consigo oferecer, em cada história que conto sobre nossa família, em cada lição que aprendi através da dor de perdê-los. A saudade nunca foi embora, nunca irá. Mas ela se transformou, como eu me transformei. Hoje posso dizer seus nomes sem que a voz fale. Posso olhar suas fotografias e sorrir antes de chorar. Posso sentir gratidão pelos anos que tivemos, em vez de apenas raiva pelos anos que nos foram roubados. Talvez isso seja o que chamam de paz, não a ausência de dor, mas a integração dela em uma vida que ainda vale a pena ser vivida. Onde quer que vocês estejam, espero que possam ver os girassóis. Espero que saibam que, assim como eles, aprendi a me virar para a luz, mesmo nos dias mais sombrios, e que essa luz, muitas vezes, vem da memória do amor que compartilhamos. Até um dia, meus amores. Continuem guardando lugar para mim, mas não tenham pressa. Ainda tenho algumas histórias para contar, algumas mãos para segurar, alguns jardins para cultivar antes de nosso reencontro. Com amor eterno.